Seu carro só ferve na rodovia, dentro da cidade ele funciona bem. Você pega a estrada e o carro já começa a ferver. Eu vou mostrar para vocês um defeito em um carro que está aqui na oficina e vou explicar o que a gente fez para resolver isso. E normalmente é o mesmo defeito, beleza? Vamos trabalhar? Seja bem-vindo ao canal do Troto Mecânica, eu sou o Ricardo e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aqui de um Honda Fit que chegou aqui pra gente, que o cliente relatou pra gente que o carro só fervia em rodovia. Dentro da cidade, galera, o carro funcionava perfeitamente, não dava nada, ele pegava a rodovia e a temperatura já subia. No Honda Fit não tem um ponteirinho ali de temperatura. Como é que o cliente percebia que o carro estava passando da temperatura? Tem uma luz no painel que fica vermelha, é a luz de temperatura. Ela fica vermelhinha para avisar que o veículo está superaquecendo. Essa mesma luz, no mesmo lugar, também tem uma luz azul, que é para avisar quando o carro está frio. Então, essa luzinha ela informa para o proprietário do veículo se o carro está frio ou o carro passou da temperatura. E normalmente durante o dia ela não acende para nada, só na primeira partida de manhã, porque como não tem um ponteiro, ele te avisa que o carro está frio e depois ele só avisa quando a coisa já ficou feia, tá? Então o cliente pegava a rodovia e a luzinha começava a piscar depois de um tempo. Ele parava, esperava o carro dar aquela esfriada, andava mais um pouco e conseguia chegar no destino dele. O que realmente estava acontecendo, galera? Então vamos lá. O carro chegou aqui na oficina, o que é a primeira coisa que eu faço quando o carro chega? É fazer um teste de pressão e vazão de cilindro, que eu já mostrei em outros vídeos, mas vou pôr na tela aí para vocês, nesse mesmo carro que eu estou falando. Vocês podem ver as imagens aí. Esse carro aí a gente fez um teste de pressão e vazão para ver se a junta do cabeçote não está queimada. Porque se a junta do cabeçote está queimada, não adianta eu fazer outro teste, porque se tiver com a junta queimada, é claro que o carro vai passar da temperatura. Então, como esse carro, o cliente relatou que já aconteceu diversas vezes, é a primeira coisa que a gente faz. Fizemos o teste e estava show de bola, galera. Não tinha defeito na junta do cabeçote. A gente fez o teste cilindro por cilindro, tiramos as velas, fez o teste ali, show de bola. Aí eu fiquei na dúvida, será mesmo que essa junta do cabeçote não está queimada? Como o cliente relatou que diversas vezes isso aconteceu, o que eu fiz? Eu fiz um teste químico, que eu vou colocar na tela para vocês aí. Vocês estão vendo esse aparelhinho aí? É uma ferramenta nova da Planatic, ou Planatec, ou Plana TC. Cada um chama de um nome essa empresa. Eu uso bastante os produtos da Plana aqui na oficina. Eles têm umas ferramentas bem legais. E como vocês podem ver aí, é um teste químico. Como é que funciona? A gente coloca essa ferramenta em cima ali do reservatório. Nesse caso, desse carro eu coloquei no radiador, diretamente ali no radiador, porque a tampa do radiador é diretamente em cima dele. Coloquei ali e funcionei o carro para ver o que? Se a cor do líquido, que é azul, como vocês estão vendo aí, não vai ficar nem amarela e nem verde. Se o líquido ficar na cor amarela ou esverdeada, é porque existe gases entrando dentro do sistema de arrefecimento. É os gases da explosão da queima do motor. Se a junta está queimada, ela não veda e vai para dentro do sistema de arrefecimento. Então, o que nós vemos aí? Que não tem defeito, galera. Vocês estão vendo algumas borbulhas saindo aí, mas isso é normal. Por quê? A gente abaixa um pouquinho o líquido de arrefecimento, funciona o carro e quando o carro vai se aquecendo, então como ele vai se expandindo, vai jogando o ar para fora. Então vocês estão vendo aí, é normal sair umas bolinhas. Isso não quer dizer que a junta do cabeçote está queimada. Como a gente viu que o líquido não mudou de cor, aí nós tivemos certeza. O carro não está com a junta queimada. E aí fizemos alguns testes. E o que nós descobrimos, pessoal? Que estava entupido um pedaço do radiador. Então, como um pedaço do radiador estava entupido, ele não conseguia fazer a refrigeração completa do sistema de arrefecimento. Então,
como é que a gente percebe isso? Normalmente a gente percebe isso. Como a gente não pode pegar a rodovia para fazer o teste, eu estou dentro de São Paulo, dificilmente eu vou conseguir manter uma aceleração em uma rodovia aqui e manter velocidade. Dentro de São Paulo não tem como eu fazer isso, tem trânsito o tempo inteiro. Então o que eu fiz aqui? Eu acelerei o carro em torno de 3.000 RPM, quando a ventoinha ligou, acelerei, olhei no scanner, vi o que acontecia com a temperatura. Ela não baixava, ela continuava subindo. Quando eu tirava o pé do acelerador, que caía em marcha lenta, o carro voltava a refrigerar, a temperatura começava a cair. Era só eu manter acelerado a 3.000 RPM e aí a temperatura, mesmo com a ventoinha ligada, ele não refrigerava. E se você colocar a mão em volta da ventoinha ali e sentir o vento que está soprando ali, né, que está puxando ali do radiador, você vê que é um vento gelado. O carro está fervendo e o vento que sai ali da ventoinha é um vento gelado. Por quê? Porque algum pedaço do radiador não está circulando bem. A água está entupido com sujeira, né? O pessoal não troca os aditivos, então com o tempo vai criando mesmo uma sujeira dentro do sistema e aí ele entope o radiador. E por que ele só ferve em rodovia? Esse é o pulo do gato, né? Por que ele só ferve em rodovia e não ferve aqui dentro? Porque quando a gente está dentro da cidade, a gente acelera um pouco e para. O que aquece o motor, galera? É o metal funcionando ali, as bronzinas, as bielas, o virabrequim, ele está tendo atrito e por isso que esquenta o motor? Não, pessoal, não há atrito dentro do motor. Nenhum momento há atrito, sempre há uma camada de óleo, um fio de óleo, porque se houver atrito, o motor estoura, o motor trava, o motor estraga na hora que não há lubrificação. Por isso que é importantíssimo o motor ter lubrificação. Então, em nenhum momento no motor há atrito, pessoal. Então, o que faz esquentar o motor, na verdade? É a explosão da queima de combustível. Aquela explosão que acontece dentro da câmara, ela passa para o bloco do motor e esquenta a água. Então, por isso que o motor vai se aquecendo. E então, o que acontece? Quando você está em uma rotação mais baixa, há menos explosão. Então não há tanta temperatura. Então, mesmo que o radiador esteja parcialmente entupido, ele consegue refrigerar. Mas quando você mantém acelerado, que há muito mais explosão, muito mais temperatura, é hora que o radiador precisa funcionar mesmo que na rodovia abata o ar de frente ali e ajude a refrigerar, porque na rodovia a ventoinha não liga, né? Quem refrigera na rodovia é o ar batendo de frente com o carro, passa pelo radiador e faz a troca de calor. Só que se aquele pedaço, vários pedaços na verdade do radiador estiver entupido, não está passando água ali, não está refrigerando a água, então a temperatura sobe, tá? Então eu quis explicar um pouquinho para vocês entenderem. Eu vi muita gente falando assim, não é o radiador que está entupido porque na cidade o carro não ferve. É porque não entende como é que funciona o sistema de arrefecimento. Porque se você entender como é que funciona o sistema de arrefecimento, para que serve a válvula termostática que tanta gente tira, e nesse caso aí, pessoal, olha aí o que a gente viu aí. Eu vou colocar as imagens para você. Tinha a válvula termostática, só que furaram a válvula termostática porque eles não estavam descobrindo, esse carro já passou em outra oficina, e eles não estavam descobrindo o que estava acontecendo, então fizeram 4 furos aí e colocaram no lugar. Por que já não removeram a válvula termostática de uma vez? Vou explicar para vocês. Porque a vedação ali, que vocês estão vendo, uma borracha, ela precisa estar com a válvula no lugar para fazer a vedação e se não vazar água. Então eles preferiram furar a válvula, que era nova, o cliente falou que ele pôs nova, eles fizeram um furo para circular a água. Então, como não tem a válvula, há uma circulação de água mais rápida dentro do motor. A válvula serve para manter a temperatura ideal do motor. Então aqui a gente colocou uma da Iguaçu, né? Como eu mostrei no vídeo, acho que dá para vocês verem aí também. Eu sempre utilizo a válvula termostática da Iguaçu. É topzera mesmo, funciona muito bem. E o cliente, como já tinha trocado, eu tive que avisar ele que estava furada, furaram a válvula,
e eu vou colocar uma nova, porque o motor precisa de temperatura ideal. Não tira a válvula termostática do seu carro. Ah, mas eu tiro e não acontece nada com o meu motor. Aumento de consumo, não aumentou? Aumentou, tenho certeza que aumentou. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca o scanner ali no carro e o carro está sem válvula termostática, o tempo de injeção é maior. O que é o tempo de injeção? É o tempo que o bico fica aberto, injetando. Se há uma temperatura mais baixa, há maior tempo de injeção. Então esse bico injeta a mais. Quando o carro vai se aquecendo e chega na temperatura ideal, o tempo de injeção diminui. Então o bico injeta a menos. É importantíssimo o carro ter válvula termostática. Troque com 50 mil quilômetros. Ah, mas isso é uma bobeira, não fala em nenhum lugar. Uma válvula com 50 mil quilômetros, ela abre 7.500 vezes. Há uma mola que se movimenta o tempo inteiro ali, está dentro da água e normalmente o pessoal não troca o aditivo, cheio de ferrugem. Essa mola com o tempo, ela vai perdendo a força de fechar a válvula termostática, então o carro começa a liberar água antes. Por quê? Porque a válvula está abrindo antes, porque a mola não consegue fazer a vedação tão perfeita, porque ela já não tem tanta pressão. Tem uma cera interna dentro da válvula, essa válvula vai se expandindo, empurra um pino, a válvula abre e aí a circulação de água. Quando a válvula está perfeita, está nova, ela abre na temperatura ideal. Quando a válvula está velha, ela abre antes da hora. E quando a cera interna da válvula vaza, ela trava fechada ou aberta. Quando trava fechada, o carro ferve. Quando trava aberta, o carro aumenta consumo e carbonização do motor. Não só na cabeça do pistão, como internamente onde vai o óleo. O óleo precisa de uma temperatura ideal para fazer a limpeza interna do motor, ter maior fluidez para fazer a limpeza com os aditivos que vem no óleo. Então, quando você tira a válvula termostática, nunca chega na temperatura ideal. Ah, mas meu carro liga a ventoinha, como é que o carro não chega na temperatura ideal de queima se o meu carro ligou a ventoinha? É claro que o carro liga, se eu deixar o carro aqui parado com válvula ou sem válvula, ele haverá de ter um aquecimento. Só que na hora que você andar e bater aquele ventão na frente ali e não tem a válvula para manter a temperatura ideal de 90 graus, depende do carro, tem válvula termostática de 105, mas vamos falar, um carro normalmente 90, 95 graus. Se ele não mantém ali e o vento está batendo no radiador na rodovia ou até aqui dentro, quando a gente dá alguma esticada, aquele vento que vai batendo na frente do carro, ele esfria o radiador. Como eu falei, o outro lá não estava entupido, ele esquentava, mas quando não há entupimento, ele esfria muito. E aí o ponteirinho da temperatura, ó, começa a cair, né? Quando tem ponteiro, né? Quando tem ponteiro. Porque o carro que não tem ponteiro, o cliente nem sabe que o carro dele está esfriando. Mas ele chega aqui na oficina, meu carro está gastando muito. Aí você vai verificar, a válvula está abrindo antes da hora, tá? Então, você não tire a válvula termostática do seu carro e não deixe ninguém tirar. Você, mecânico, não tire. Se o carro tem um problema de aquecimento e foi a válvula que provocou, coloque uma nova. Se você tirar a válvula e resolver o problema do carro, às vezes você só maquiou o defeito. Foi o que aconteceu aqui. Furaram a válvula, maquiaram o defeito. Ele conseguiu andar um pouquinho porque há uma circulação de ar, só que o resto do radiador entupiu e aí voltou a dar o defeito. Fica muito esperto com isso aí, tá? Acho que deu para entender um pouquinho aqui. Eu mostrei para vocês aí tudo que nós fizemos. Radiador novo no lugar. Funcionou perfeitamente e não deu mais defeito. O problema desse Honda Fit é que ele é automático, ou quando tem câmbio CVT, ou quando ele é automático, de qualquer maneira, ele refrigera o óleo do câmbio. Então, quando há um superaquecimento, ele também esquenta o óleo do câmbio. E o óleo do câmbio não pode ferver também. Então, quem refrigera o óleo do câmbio quando o carro é automático ou CVT, nesses casos aqui, é o radiador do carro. Ele tem uma colmeia na lateral, vou pôr até o vídeo aí para vocês. Ele tem uma colmeia internamente ali na lateral para fazer a refrigeração. Então, quando o carro liga a ventoinha e refrigera a água do sistema de arrefecimento, o fluido do sistema, os aditivos do sistema, que cada um chama de um jeito aí, é muita gente para me criticar quando eu falo alguma coisa. Dá para entender, mas o cara quer que eu fale a palavra certinho, então vamos falar todas. Aí o que acontece? Esse
essa água do sistema refrigera o óleo do câmbio. Fique esperto, se seu carro ferveu, pode prejudicar o câmbio automático, o câmbio CVT, tá? Então fica a dica aí, acho que deu para explicar muito bem aí e o pessoal parar de falar muita besteira aí, falar que o radiador tivesse entupido, ele ia ferver dentro da cidade. Depende. Se ele entupiu completamente, certeza que ele vai ferver o tempo inteiro. Mas se ele está parcialmente entupido, ele pode só ferver em rodovia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito. Siga a gente lá no Instagram, sempre tem novidades lá no Instagram. E até o próximo vídeo, galera. Falou!